Você sabe como o vinho surgiu? O vinho surgiu por acaso. Eu vou te contar isso em detalhes daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é José Carlos, eu sou sommelier, sou aqui do canal Doutores do Vinho. Nosso canal, o objetivo dele é levar um conteúdo sobre vinhos de uma forma leve, sem muito blá blá blá, trazendo uma forma bem fácil de entender. A ideia é que eu consiga transmitir para vocês o mesmo conteúdo de uma forma leve, da mesma forma que eu levo o meu conteúdo para os meus alunos nos cursos e também na BS, onde eu dou aula. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o vinho. O vinho surgiu há 8.000 anos na Geórgia, sim, na Geórgia. E não é Geórgia o estado americano, é Geórgia o país lá no leste europeu. Estudos arqueológicos mostram que foram encontradas nesses estudos, na verdade, as quéveres. Quéveres são ânforas ou talhas de barro que são enterradas. A Geórgia faz esse formato de produção de vinhos até hoje, inclusive. A gente vai falar um pouquinho disso de Geórgia no próximo capítulo. Mas foram encontrados nesses estudos arqueológicos essas ânforas, esses quéveres na Geórgia, e em testes lá de datação, então a gente entende que são 8.000 anos, a gente já produzia vinho, tá? Mas o vinho, tudo que tudo indica, surgiu por acaso. No passado, colhia-se a uva e armazenava a uva nessas quéveres, nessas ânforas, para poder consumir o produto, o suco ou a própria uva mesmo in natura no futuro, uma vez que a gente não tinha geladeira. Essas ânforas preservam a temperatura do alimento numa temperatura mais baixa e você consegue dar uma longevidade na produção no consumo dessas uvas. O problema é que eles jogavam essas uvas dentro dessas ânforas e ali a uva ficava, dito de jogar, de transportar, de mexer, essas uvas acabavam amassando e eclodindo ali os baguinhos que entravam em contato com as cascas, que já tem ali a levedura autóctone, a levedura selvagem da região, e essa levedura começava a fermentar ali de uma forma bem incipiente, bem natural, e o vinho, a princípio, entende-se que foi aí que surgiu o vinho. Então eles guardavam a uva para poder comer a uva ou beber o suco no futuro, e de repente alguém bebeu o suco e falou, olha, esse suco aqui tem um negocinho diferente, ele tá dando uma onda aqui, ele tá deixando a gente mais alegre, mais feliz. E aí a partir daí começaram a estudar e a entender que essas uvas em contato com as cascas e com quase na fermentação, essas uvas traziam um produto que foi chamado de vinho aí, né? Mas esse vinho era muito diferente do vinho que a gente consome hoje, não tem nada a ver, né? Até mesmo porque a forma, o teor alcoólico, o jeito que é produzido, muito do que a gente consome de vinho hoje, o estilo, o formato, até mesmo as castas, são reflexo do Império Romano. O Império Romano, o que ele fez? Ele invadia os países e as regiões e, como forma até de impor a cultura romana nesses países, eles arrancavam as videiras que tivessem nos países e plantavam as videiras que Roma produzia, né, que Roma cultivava, e o jeito de produzir o vinho também, eles impunham isso, que é uma forma de empurrar a cultura romana nesses povos. Então, muito do que a gente consome hoje, muito do formato que o vinho, do surgimento, da evolução desse vinho, é por conta do Império Romano. O Império Romano tem um papel fundamental no vinho que a gente bebe hoje, tá? Inclusive, por conta dessas invasões, eles arrancavam as videiras selvagens, as uvas autóctones de cada região. Autóctones quer dizer uvas locais ali, regionais mesmo, né? Eles arrancavam, queimavam e plantavam as uvas que Roma cultivava. Então, provavelmente a gente perdeu muita coisa, muita uva boa, muita coisa diferente que foi perdida por conta das invasões de Roma aí, certo? E esse é o formato, esse é o que a gente traz hoje. É claro que hoje, mesmo pensando em Roma, que é mais próximo, né, da nossa realidade hoje, o vinho que a gente bebe hoje ele é muito superior em matéria de qualidade. E o estilo desse vinho também é diferente. E aí é complicado porque cada época, né, vive um momento e um paladar diferente. Então, talvez para aquela população daquela época, o vinho que a gente bebe hoje talvez fosse intragável, como certamente o vinho que eles bebiam na época não é um vinho palatável, gostoso para o nosso paladar hoje em dia, né? O fato é que antigamente o vinho era mais difícil, mais complicado de ser produzido, os grandes vinhos de qualidade, até mesmo armazenar esses vinhos por longos períodos, porque não tinha muita noção de asepsia, de higiene do local. E mesmo que tivesse, não tinha ferramentas para limpeza das vinícolas. Hoje em dia você consegue produzir vinhos
mais baratos, com nível de qualidade muito superior a muito vinho que foi produzido no passado, né? E os vinhos mais caros, então, a gente não pode nem comentar, certo? Mas é isso, então, resumindo a história, o vinho surgiu por acaso, graças a Deus que descobriram o vinho, uma forma de guardar aí essas uvas, aí do que a gente bebe hoje, o Império Romano teve um papel fundamental, lembrando que o que a gente bebe hoje ainda assim é muito diferente do que bebia-se no Império Romano, tá? E acredito eu que daqui 30, 40 anos a gente vai beber um vinho muito diferente do que a gente bebe hoje. Não distante, em 1990, até por questões do paladar de um grande crítico famoso, bebia-se vinho com muita madeira, muita fruta, um estilo de vinho muito diferente. Hoje em dia a gente já começa a voltar a um estilo de vinho menos pesado, menos frutadão, com muita madeira. Hoje a gente está voltando a buscar um equilíbrio entre a madeira e a fruta. A fruta tem que sobressair mais do que a madeira. No passado, em alguns momentos, essa madeira ficou tão... O pessoal começou a gostar tanto e falar que vinho tinha madeira era tão bom que começaram a botar muita madeira nos vinhos e os vinhos viraram um sucão de madeira. Então, isso foi na década de 90, anos 2000, mas agora 2015 para frente, 2012 para frente, até hoje, né? Hoje mais ainda, a valorização da uva, do sabor da fruta, um pouco menos de madeira. A madeira tem que existir porque em alguns estilos de vinho essa madeira vai amaciar o tanino, vai trazer complexidade, vai trazer aromas, sabores, vai trazer até untuosidade, melhora ali muito vinho. Mas outros estilos de vinho, outros tipos de vinho não precisam dessa madeira. Então, hoje você começa a ter um equilíbrio, e mesmo os vinhos que passam por tempo de madeira, ele hoje busca trazer um equilíbrio entre a madeira e a fruta para que você consiga perceber toda a complexidade do seu vinho. Senão vai virar um socão de madeira. E detalhe, esse ia falar no outro vídeo, mas já vou dar o spoiler aqui. Muita madeira no vinho não necessariamente quer dizer que o vinho é bom. Pode ser que o vinho seja ruim. Esse excesso de madeira está aí para disfarçar e esconder algum defeito do vinho. Porque se você sente só o gosto da madeira, você perde o equilíbrio do vinho e essa madeira passa por cima de tudo, inclusive dos defeitos. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se já gostou, já entra no canal, já se inscreva aqui, curta, dê o like aí no nosso vídeo e estamos à disposição aqui nos comentários ou nas outras redes sociais para te atender. Um abraço, até mais, saúde, até semana que vem.